Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Joilene, a professora de língua portuguesa, e vamos trabalhar por esses dias com videoaulas devido ao momento de pandemia que estamos vivendo. Esperamos que tudo se resolva logo para que possamos retomar a nossa rotina normal. Então vamos lá para a nossa primeira videoaula? Sim. Então, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, então por que videoaulas e não aulas presenciais? Por que a gente está gravando essas aulas, os professores gravando aula, né, e postando nas mídias, né, postando nas redes sociais, usando a tecnologia para a gente poder estar ministrando, né, essas aulas, fazendo com que o conhecimento chegue até você através da tecnologia das redes sociais. Então, por quê? Porque nós vivemos um momento de pandemia. Vocês sabem o que é uma pandemia? Alguém já parou para pensar, para questionar o que é pandemia? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo indica que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Ou seja, a contaminação foi planetária. Foi no mundo inteiro. Então é um vírus que vai transmitindo de pessoas para pessoas. Por isso que a gente está pedindo, né? Todo mundo está pedindo, a Organização Mundial de Saúde, né? O poder público, todos estão pedindo, fique em casa, em isolamento domiciliar. Por quê? Porque se a gente fica, né, na nossa casinha, quietinho, evitando sair, nós vamos estar evitando também que esse vírus ele se propague, ele continue transmitindo de pessoas para pessoas. Então, conseguiram entender? Nós vamos trabalhar com o nosso livro Tecendo Linguagem, né, que é o livrinho de vocês de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade. É o livro que nós já trabalhamos, lembra? As aulinhas das fábulas, tá? Então é o mesmo livrinho, tá? De língua portuguesa de vocês. Essa aula ela vai estar lá pela página 70, 72, mais ou menos por aí, tá? Então, na unidade 2 do livro Tecendo Linguagem, nosso livro de língua portuguesa, nós vamos trabalhar ser e conviver. Mas por quê? Nós vamos lá para a unidade 2, justamente para a gente trabalhar, né, fazendo essa relação do que nós estamos passando hoje, do que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia. Então, o que é ser? O que é ser para você? O que é, meus queridos alunos? O que é ser para você? Qual é o seu entendimento sobre este questionamento? Então, demonstramos o que somos pelas nossas características físicas ou pelas nossas atitudes? O que vocês acham? A gente demonstra o que a gente é pelas características físicas da gente? Loiro, alto, bonito, né? Cabelos cacheados? Ou pelas atitudes que a gente faz? Mãe, eu posso lhe ajudar? Amigo, você está precisando de uma mãozinha? Posso lhe ajudar com as atividades? Você está com dúvida, né, em alguma questão? Então, eu posso te ajudar? Então, qual é, né, a demonstração da pessoa que nós somos? Da característica, né, nossa. A nossa característica física, ela fala mais alto do que as nossas atitudes? O que você acha? Vamos pensar um pouquinho? Vocês conseguem pensar, né, nas características físicas acima das nossas atitudes? Ou não? Você acha que é mais importante as nossas atitudes do que as características físicas? O que é mais importante? É uma pessoa bonita por fora e amarga por dentro? Ou uma pessoa linda por dentro e feia por fora? O que você acha que é mais importante? O que fala mais alto? As características físicas ou as nossas atitudes? Vocês podem estar fazendo anotaçõezinhas e me enviando, tá? Lá no grupo ou então no meu PV.
tá? Sobre este questionamento, né? O que fala mais alto, as nossas características físicas ou as nossas atitudes? Aqui nós temos exemplos. Ó, falo baixo com as pessoas ou grito com elas. Pode ver que teve um errinho aqui na hora da digitação, mas relevem. Falo baixo com as pessoas ou grito com elas. O que você faz? Você fala baixo com as pessoas ou você grita com elas? Qual é o certo? O que nós devemos fazer? Falar baixo, educadamente, tranquilo, passar um ar de segurança, ou você gritar com essas pessoas, principalmente com aquelas pessoas que você ama, com seus irmãos, com seus primos, com seus pais. Então, essa atitude é correta? Arrumo as minhas baguncinhas ou eu espero que os outros façam por mim? Como é que é você na sua casa? Você arruma as suas baguncinhas? Você organiza os seus brinquedos? Você organiza seu material escolar? Você deixa sua roupa no cesto de roupa suja? Você arruma a sua cama? Então, como é que é você na sua casa? Você arruma as suas baguncinhas? Ou você espera que o papai, a mamãe, o irmão ou uma secretária da sua casa faça isso por você? Se você faz isso, está na hora da gente pensar um pouquinho, um pontinho de interrogação e dizer: poxa, meu pai, minha mãe, minha família faz tanto por mim, o que é que custa eu também ajudar um pouquinho a eles? Então devemos fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo e como estamos contribuindo dentro do nosso lar também. Não é verdade? Sou responsável pelas minhas tarefas escolares ou eu espero pelos meus responsáveis como se isso fosse dever deles? Qual é o seu papel? Sua obrigação não é cuidar nas suas atividades escolares? Fazer as suas atividades sem precisar o papai, a mamãe ou o seu responsável pedir para você fazer? Você não sabe da sua obrigação de todos os dias? Pois é, então nós temos que ser pessoas responsáveis com a nossa casa, responsáveis com as nossas obrigações, das nossas tarefas escolares, tá? Então nós precisamos ser pessoas responsáveis e independentes. O que vocês acham? Gostaram? Então vamos lá, observe. A maneira como sou reflete exatamente a maneira como convivo com as pessoas? A maneira como eu sou, eu, professora Joilene, reflete exatamente a maneira como eu convivo com as pessoas no meu dia a dia? Com certeza, né? A maneira como eu sou reflete a maneira como convivo com as pessoas. Tá? Se eu sou uma pessoa ignorante, se eu sou uma pessoa burra, se eu sou uma pessoa que não tenho educação, se eu sou uma pessoa omissa, tá? Eu vou refletir isso, né, no meu convívio dentro da sociedade, com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, com os meus colegas de trabalho, até com vocês dentro da sala de aula. Não é assim que funciona? E você? A sua maneira, né, de conviver, né, a sua maneira de ser, ela reflete no seu convívio com as pessoas também? Pois é. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Vamos ver que pessoa é que eu sou. Como é meu convívio, tá, com as outras pessoas? Eu ajo da forma correta? Eu sou uma pessoa que faço as coisas, né, que agrade as outras pessoas também? Então, que maneira é essa né, que eu devo conviver com as pessoas? De que forma? Aqui, vocês podem ver que aqui a gente tem um texto verbal e não verbal, tá? Aqui nós vamos ver lá no livrinho de vocês, vocês vão encontrar essa imagem, tá bom? A gente está seguindo o livro. Observe a chade a seguir, criada pelo cartunista francês Emmanuel Chaunut. Então, nessa chade aqui, é bem interessante.
a gente tem aqui, ó, duas imagens, né, bem semelhantes. A gente vê que uma dessas imagens, né, ela foi de 1969 e a outra, que é uma imagem mais moderna, mais nova, de 2009, tá? Então, o que quer dizer nessa primeira imagem aí, não verbal que você está vendo? Vamos fazer a leitura dessas imagens. O que você pode ver, tá? Na primeira imagem, que é a de 1969. O que nós estamos vendo? Uma professora, né, que tem autonomia. Ele diz o quê? Lá na linguagem verbal agora, ele fala: que notas são estas? A professora está perguntando. Que notas são estas, meus alunos? Ela quer dizer que a nota foi uma nota tão ruim que é inadmissível, é inaceitável, né? É inaceitável. Então, a gente tem que fazer por a gente, né, a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte quanto alunos, de sermos responsáveis, né, pela nossa conquista, pelos nossos objetivos. Então, a professora, naquele ano, naquela época, que eram anos passados, você pode ver, faça uma comparação de 1969 a 2009. Vamos calcular, tem quantos anos de diferença aí, de uma imagem para outra? Quantos? Nós vamos calculando: 1969, 1979, 89, 99, 2009, né? Então, nós temos aí 40 anos. Mudou muita coisa nesses 40 anos, a realidade da sala de aula, das escolas, relação professor-aluno, responsabilidade. Então, você pode ver aí que quando a professora perguntou que notas são estas aqui em 1969, vocês observaram aí na linguagem não verbal, né, dos alunos, que eles baixaram a cabeça, eles se curvaram. Por quê? Porque eles sabiam da responsabilidade deles quanto alunos. Agora vamos lá para a imagem de 2009. Quando a professora faz a mesma pergunta: que notas são estas? Olha só, vocês podem ver a reação dos alunos. Qual foi a reação dos alunos? Hein? Qual foi a reação que os alunos tiveram, meus queridos? Tiveram uma reação agressiva, outras de deboche. É como se não estivesse nem aí, é como se a nota hoje não tivesse a menor importância. Então, mudou a realidade com o passar do tempo dentro da sala de aula, dentro das escolas? Essa realidade, o que aconteceu para que essa realidade, né, mudasse tanto assim? Então, nós temos que observar isso aí. Então, nós precisamos ser, tá, alunos compromissados com aquilo que nós queremos. Tá? Então, eu preciso ser um aluno nota 10. Eu preciso ser um aluno, né, que resolva as minhas atividades, os meus afazeres sozinhos. Eu preciso respeitar a professora. Eu tenho que saber que a professora, dentro da sala de aula, ela é minha superior. Que o professor dentro da sala de aula, ele é superior e que nós devemos obediência. Assim também como os diretores da escola. E nós somos um conjunto, uma equipe que trabalhamos junto, dentro de uma escola, né? Desde os zeladores, né, que limpam, que a gente chega na escola, que a escola está toda limpinha, cheirosa, né, bem cuidada. Desde o vigia que nos recebe na portaria, tá? Desde a merendeira, ou seja, é um conjunto, é uma equipe que se trabalha agregados para que nós possamos obter sucesso. Não é assim? Então vamos pensar um pouco nas nossas atitudes, na nossa maneira, né, da gente conviver. Então nós percebemos uma passagem de tempo. Quanto tempo se passou, né, de um período a outro, de uma imagem a outra? Nós percebemos que se passaram 40 anos depois, não foi isso? 40 anos depois
E esses 40 anos nós vimos muita diferença na educação, né? No posicionamento dos alunos com relação ao professor. Então, essas mudanças de paradigma, nós temos aqui 2 questionamentos. Quem é o culpado pelas notas baixas no primeiro quadrinho? Quem são os culpados? É o professor? É o aluno? O outro questionamento. Quem é o culpado pelas notas baixas no segundo quadrinho? Então, quem é que você acha que é culpado pelas notas baixas dos alunos? O que é que você acha? Aí aqui nós temos, bem interessante essa imagem que eu coloquei, né? Para mostrar que aqui os alunos, eles estão o quê? Justamente contribuindo com a atividade, né, da professora na biblioteca. Esses alunos são vocês, tá? A professora sou eu. E nós fizemos uma atividade na biblioteca, vocês lembram que nós fomos trabalhar sobre fábula? Bem interessante. E que lá todos, né, todos vocês foram fazer a sua obrigação, né, que nós fomos fazer lá na biblioteca, que foi a produção de um texto, né, que é de uma fábula. Então, bem interessante que vocês vejam a obediência dos alunos com o professor. É assim que nós devemos ser? É assim que devemos fazer? Ter obediência ao professor? Olha aqui da mesma forma. Aqui é uma professora e os alunos na biblioteca também. Peguei uma outra imagem também para estar mostrando para vocês. Né? Vocês podem ver que a professora aqui também está bem concentrada, fazendo uma leitura, né, para os alunos na biblioteca. Vocês podem ver que os alunos estão bem atenciosos, não estão dispersos, né, bem concentrados, então achando bem interessante esse momento, né, que estão vivendo com a professora. Que outra imagem também, aqui mostra também a diversidade. Não sei se vocês podem observar, né, que mostra a diversidade, né? Aqui nós temos brancos, pardos, negros, tá? Então, todos têm os mesmos direitos. Os direitos são iguais para todos. Nós temos que ter, né, isso em mente, que ninguém é melhor do que ninguém. Por isso a gente está vivendo hoje uma pandemia, né, que isso faz a gente fazer uma reflexão na vida da gente. Que reflexão é essa? Que o vírus, infelizmente, ele não escolhe nem cara, nem raça, né? Ele não escolhe o rico, não escolhe o pobre. O vírus, aliás, ele não escolhe não, ele não olha para a cara, na verdade. O vírus, ele não olha para a cara. Ele não vê se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é pardo, se você é índio. Ele não quer saber disso. Ele, infelizmente, ataca a todos, independentemente da classe social, da raça, da etnia, infelizmente. Então isso faz a gente fazer uma reflexão na vida da gente e saber que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E o que vemos? O que vemos? Possivelmente uma professora lendo uma história para estudante, não é isso? Quando a gente olha assim de cara, no primeiro momento, o que a gente vê? Ah, ali tem uma simples professora fazendo uma leitura para os alunos. Num ambiente livre, dentro de uma biblioteca. Essa é a primeira impressão que temos. Mas a gente vai fazendo uma leitura mais profundamente daquelas imagens, né? Fazendo uma leitura não verbal daquilo ali. E a gente vai percebendo que tem pessoas diferentes, né? Nós temos diversidade no mesmo ambiente. Sem asepsia de cor, de raça. Tem estudantes interessados, né? Encantados com o que a professora está fazendo. Ou seja, nós temos um ambiente de estudo. Nós temos um ambiente de estudo, um ambiente que nos agrada, um ambiente que nos alegra, um ambiente que nos faz bem. Na sua escola, há projetos que incentivam a leitura? Na nossa escola, na Escola Eliana Nogueira, nós temos projetos que incentivam a leitura? Claro, né?
Claro que nós temos, vocês sabem que vocês vieram lá do 5º ano, que a tia Silvia Letícia trabalhou muito com vocês também, projetos de leitura, tá? E a nossa escola também trabalha muitos projetos, né? Nós sabemos muito bem disso, que a equipe escolar, ela é comprometida com o sucesso da nossa escola. E se trabalha bastante projeto, né? Projetos, né, que incentivam o desenvolvimento da leitura, da aprendizagem. Essa atividade é benéfica para você? Trabalhar projetos, você acha que traz benefício para você? Será se eu me integrando, me interagindo, participando de projetos, essa atividade vai ser benéfica para mim? Vai me fazer o bem? Você gosta de contar histórias? É você mesmo. Você, aluno. Você gosta de contar histórias? Que sugestões você daria para que a atividade fosse mais legal, mais agradável? Qual a sugestão? Quais são as ideias que você tem, que você gosta de passar para a escola, para a professora de língua portuguesa, para a diretora da escola, a tia Anitta, a tia Cristina, tá? Para o corpo administrativo da escola? Qual é a sugestão? Qual é a ideia? Né? O que é que você quer trazer, tá? O que é que você quer trazer para que a atividade fique mais legal e mais agradável quando se trabalha os projetos de leitura na escola ou outros projetos? Qual é essa sugestão? Então vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar nessas sugestões e aí você vai nos enviar essas sugestões, tá bom, meus amores? Aí nós imaginemos. Vamos nos pegar assim, imaginando o quê? Imagine que você teve que sair de onde você morava. Olha só, de repente eu morava lá no sertão, numa casinha maravilhosa, no lugar de uma paisagem belíssima, onde a natureza era encantadora. E de repente, eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir para um novo lugar, né? Um lugar diferente de tudo que já vivera. Você já pensou? Você se imaginar, tá? Você vai pensando aí, usando a sua imaginação. Se imagine um lugar que você morava, que você estudava, que você brincava, que você se divertia, que você curtia a natureza, que você tomava banho de cachoeira e de repente tudo aquilo ali para você tinha acabado. Por quê? Porque você teria que se mudar para um novo lugar, um lugar totalmente diferente de tudo o que você já vivera. E aí é justamente aqui que nós vamos entrar para fazer essa reflexão. Nós vamos ler um texto, tá? A Escola da Vila, de Manuel Viriato, Correia Bamba de Lago Filho. Então esse texto ele é muito interessante. Vamos ler o texto? Vamos ler junto o texto para ficar mais interessante? Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você mora em um lugar onde tem vários amigos e de repente, por causa de uma enfermidade, precisa mudar-se desse lugar. Você já se imaginou nessa situação? Voltar das férias e, de repente, se vê em uma nova escola, distante de pessoas que nunca tinha visto antes, totalmente estranhas. Não encontrar os colegas de sempre, não saber as novidades, não estudar na mesma turma. Isso seria bom? Isso seria ruim? Isso seria indiferente? Isso seria preocupante? O trecho de romance que você vai ler a seguir traz uma situação semelhante, vivida por uma personagem chamada Cazuza. E esse é também o título do romance de Viriato Correia, do qual o texto foi extraído. Leia-o e, ao final, verifique se sua opinião
mudou ou se permanece a mesma. Então vamos lá? Vamos ler o texto? Vamos viajar? Vamos viajar na escola da vila. Vamos lá? Então, para quem já tivesse visto o mundo, a vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadoria e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro eram novidades que me deixaram maravilhados. A igreja acanhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da câmara, acaçapada e pesadona, com o vasto salão onde às vezes se realizavam festas, parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já havia acabado as férias. Durante os 15 dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos. A hora em que terminava as aulas. A vontade de ficar bom para misturar-me com aquela meninada alegre apressou a minha cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas, que me viram chegar, olharam-me risonhamente, como se já tivesse brincado comigo. Eu, que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha da povoação, como o dia o é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessa simpatia que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vida, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente. Mas não havia vintém. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs Rosinha e Nenê, ambas moças, e as 3 deixavam o povo surpreendido. Saíram de casa em casa a pedir auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte,
tudo, enfim, que pudesse render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com pasmos Dona Janoca e as irmãs, de brocha e pincel nas mãos, caindo e pintando parede. E a velha casa, de mais de meio século, ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fada. Os salões amplos e claros abriam-se de um lado e de outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de planta, aqui e ali, e jarras de flores sobre as mesas. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. De alto a baixo, uma infinidade de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo que encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio, para ficar revendo paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha. Esse é o nosso texto do nosso queridíssimo Viriato, né? Tá muito bacana. Gostaram do texto, criançada? Não é legal? Não é diferente você sair de um lugar e partir para um outro lugar desconhecido? Não é? Viver novas aventuras, receber novas energias. Não é legal? E essa professora tão encantadora? O que vocês acharam da Dona Janoca? Era uma professora que tinha belas atitudes? Se fazia bem conviver com ela? O que você acha da professora? Então vamos lá para o nosso exercício, que faz o seguinte: relacione os sentimentos e as emoções vividos pelo narrador personagem ao ver as crianças voltando das aulas no primeiro dia em que foi à escola. Qual é esse sentimento e essas emoções que esse narrador personagem viveu ao ver essas crianças todas voltando, né, das aulas no primeiro dia em que ele foi à escola? Qual é? Qual é esse sentimento e essas emoções? Vamos pensar? Pois é, a vida inteira, a partir do momento em que nascemos, é um processo de aprendizagem. Vocês já chegaram a pensar nisso? Desde o momento em que nascemos, a vida inteira é um processo de aprendizagem. Essa é uma frase de Jiddu, muito interessante, porque assim, mas vocês podem perguntar: professora, você já tem tantos anos de carreira, né, que trabalha como professora, então você já deve saber de tudo. Não, a gente só para de aprender quando a gente parte dessa vida para outra. Porque a nossa vida é um inteiro aprendizado o tempo inteiro. O tempo todo a gente está aprendendo. E isso é maravilhoso, né, crianças? Gostaram, meus amores? É por isso, então, que a gente volta a refletir lá no slidezinho anterior, onde diz que a maneira como sou reflete exatamente a maneira como convivo com as pessoas. Olha a maneira de conviver da Dona Janoca, da professora. Olha que maneira espetacular, que maneira esplêndida, que maneira que nos fortalece, né? Fortalece a convivência entre as pessoas. É bom estar do lado de pessoas assim, que têm amor ao próximo, que se preocupa com o outro. O que você acha? Faça uma reflexão.